Pessoal, que bom vir com notícias boas de vez em quando. Vejam só, eu quero dar destaque ao seguinte: os presidentes do Brasil e da Argentina. O novo presidente da Argentina, Alberto Fernandes, assumiu nesta terça-feira, dia 10 de dezembro, e tanto ele quanto o presidente brasileiro Jair Bolsonaro disseram as coisas certas. Depois de um péssimo começo, o Bolsonaro vem nesta terça-feira e diz: espero que a Argentina dê certo. O presidente da Argentina assume hoje, depois dele e Bolsonaro brigarem bastante pelas redes sociais e pela imprensa, e diz o seguinte: eu quero construir com o Brasil uma agenda ambiciosa, inovadora e criativa, respaldada na irmandade histórica de nossos povos. Corretíssimo. Nada a reparar, ao contrário, só a ressaltar. E prossegue o novo presidente da Argentina. A Argentina quer se integrar, mas com inteligência, protegendo a produção nacional. Queremos relações maduras com todos os países. A América Latina é nosso lugar comum. Queremos reforçar o Mercosul e a integração regional. Aí por detrás a gente tem que olhar com calma. Quando o cara fala, como o presidente da Argentina fala, queremos nos integrar, mas protegendo a produção nacional, isso pode significar qualquer coisa. E aí justamente está um dos pontos muito importantes, contenciosos, entre o Brasil e a Argentina, para lá da ideologia, ok? Os dois países são centrais no Mercosul. O Mercosul, como vocês sabem, está assinando, está negociando, está finalizando um ambicioso programa, acordo de livre comércio com a União Europeia, dois dos grandes blocos mundiais. E neste caso, Brasil e Argentina têm visões um pouco diferentes, às vezes até bastante diferentes, do que seja protecionismo dos próprios mercados e que seja o protecionismo exercido pelos europeus. Aí há divergências que vão ter que ser sanadas. Outro problema que vem com a Argentina agora: a Argentina está numa crise econômica muito pior que a do Brasil. O Brasil vem se recuperando numa recessão um pouco devagar, mas está se recuperando. A Argentina parece que está entrando em outra. E a equipe econômica da Argentina é o contrário da equipe econômica brasileira. Em que sentido? No sentido fundamental. A nomeação dos principais quadros que vão trabalhar na política econômica da Argentina agora sugere o velho esquema de forçar o gasto público e forçar o consumo como maneira de trazer popularidade a um governo e como maneira de incentivar a economia. Isso foi feito recentemente no Brasil com os resultados conhecidos, e isso foi feito também recentemente na Argentina com os resultados conhecidos. O que se espera é que os argentinos acabem piorando a situação fiscal deles, portanto acabem piorando as condições de solvência do país e, portanto, os leve talvez a um outro tipo de negociação muito mais difícil com o FMI. Bom, problema para eles. Nós aproveitamos a oportunidade aqui também para destacar outros pontos que me parece, aí no caso dos presidentes do Brasil e da Argentina, o que me parece é que os fatos se impuseram a ambos. Essas briguinhas deles na imprensa não fazem jus ao destino que a geografia impôs a esses dois grandes países sul-americanos. Os dois têm que se entender de alguma maneira e aí os fatos se impuseram, pelo menos até aqui. Outros fatos que se impuseram, e aqui eu quero me referir apenas à situação nossa do Brasil. Por exemplo, os americanos. Se impuseram os fatos que os americanos têm amizade, Trump ou não, por Jair Bolsonaro, os americanos defendem seus interesses. Isso ficou claro recentemente com essa ameaça de imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiro. Parece que se impuseram também os fatos relativos aos interesses dos exportadores brasileiros, principalmente em relação ao agro, quando o governo brasileiro, no começo do ano, fez uma série de declarações, e essa série de declarações conseguiu enfurecer alguns dos principais compradores de commodities brasileiras. Os fatos parece que estão se impondo. Outro fato que parece que está se impondo é o da grande possibilidade de parcerias com a China. No começo do ano, declarada por integrantes do governo brasileiro como uma espécie de ameaça, e agora à vista a China, grande, digamos, parceira do Brasil, principal comprador de muitos dos nossos produtos, agora surge como parceria, inclusive em setores de alta tecnologia que os americanos estão pressionando os brasileiros a não comprar dos chineses. Nós parece que vimos que alguns fatos se impuseram também em relação a várias tratativas diplomáticas nas quais nós,
Contradizendo algumas declarações no começo do ano sobre mudança climática, estamos sim empenhados. Há outro fato que está se impondo, vagarosamente, porém de forma muito séria em relação a exportadores brasileiros, que é a pressão que consumidores europeus, sobretudo, estão colocando sobre o setor exportador brasileiro em função de desmatamento e queimadas na Amazônia. O noticiário desses 2 últimos dias é muito contundente em relação a isso. Grandes organizações de varejo estão colocando realmente um ultimato em relação às exportações brasileiras. Ou a gente tem uma ideia melhor de qual é a política ambiental do governo brasileiro, ou as nossas exportações vão sofrer. São fatos se impondo. Um outro que passou quase desapercebido, mas foi assinalado aqui para vocês no painel WW. É a postura do Brasil na questão do desenvolvimento de tecnologias nucleares para fins pacíficos. O Brasil, nesse ponto, assumiu até implicitamente a defesa do que fazem alguns países, como, por exemplo, o Irã, que desenvolve tecnologias muito similares a brasileiras para enriquecimento de urânio, contrário ao que os Estados Unidos pretendiam. A nossa, digamos, o nosso entusiasmo inicial em derrubar a ditadura venezuelana, que parecia incentivada, de certa maneira, por um bocado de amadorismo, tanto na Casa Branca como aqui, foi substituído agora, e de novo eu acho que os fatos se impõem, por tratativas diplomáticas que incluem algum tipo de negociação, vamos dizer, por detrás dos bastidores, vendo se é possível alguma forma de saída da ditadura venezuelana que inclua alguma conversa com a oposição. Isso está ocorrendo nos bastidores. Agora, alguns outros fatos que podiam se impor. Por exemplo, nunca brigue com pirralhos. Você vai sempre perder. O presidente Jair Bolsonaro resolveu chamar de pirralha aquela ativista a adolescente sueca. Ela imediatamente enfiou no Twitter como característica da biografia dela, pirralha. Não brigue com pirralhos. Você sempre perde. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado.